O Pedro Fidelis tem uma opinião que é a seguinte: vocês já se tocaram que o Brasil está perto da falência? Se não entrar um presidente que faça uma contenção de gastos e parar com essa gastança, a coisa vai ficar preta. Estamos na beira do abismo e não aguentamos mais. Para mim, com o possível quarto governo de Lula, o país chega ao caos. E aí vem o tema da responsabilidade fiscal. Como sanear as contas, Renan? Nós vamos precisar fazer uma reforma muito, muito dura. A gente precisa fazer uma reforma que economize trilhões nos próximos 10 anos. E não é apenas uma reforma da Previdência, mexer nos privilégios aqui e ali. Eu não quero dar uma de Ciro Gomes, mas às vezes eu vejo candidatos à presidência mandando umas platitudes, tipo, não, eu vou cortar uns privilégios. Quanto corta com isso? Ó, vou cortar os privilégios judiciários. É muita coisa, tá? O privilégio, super salários. Vamos economizar 20 bi. A gente precisa fazer um ajuste de centenas de bilhões por ano. Então não vai ser só no privilégio. E quando falam que é só privilégio, estão mentindo. A gente vai precisar mexer com renúncia fiscal de inúmeras empresas. Vai precisar mexer em Zona Franca de Manaus. A gente vai precisar fazer uma coisa que o cidadão comum não entende, mas precisa fazer, que é um termo complicado, é um economista. Desindexar o aumento não só da aposentadoria, mas do BPC, do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. Porque hoje, toda vez que o salário mínimo aumenta, você aumenta tal qual o salário mínimo, os outros benefícios sociais. E eles têm que ser corrigidos. Corrige pelo IPCA, por exemplo. E aí o dinheiro não deprecia. Agora, o aumento do salário mínimo é um aumento da produtividade do brasileiro. Aí você está jogando para as pessoas que não estão trabalhando, um aumento de produtividade de quem está trabalhando, e na prática o dinheiro não vai valer para ninguém. É um aumento ilusório de dinheiro. Você vai precisar fazer a desvinculação das receitas, a desvinculação dos investimentos em saúde e educação das receitas, como é feito hoje. Essa vinculação faz com que o orçamento fique completamente engessado. Você vai precisar cortar privilégio de toda sorte. Você vai precisar fazer um ajuste que é muito, muito grande. E esse ajuste tem que ser um ajuste feito na despesa. Todos os estudos sérios internacionais vão na linha de que, quando você faz um ajuste na despesa, o ajuste é mais duradouro. O ajuste que nós precisamos fazer é um ajuste na despesa. Eu não tô vendo todo mundo falar disso. Outro dia perguntaram pro Flávio Bolsonaro num evento que ele fez lá no Rio Grande do Sul. O que você pretende fazer com o portal? Eu não posso falar muito das propostas, eu vou falar de maneira bem genérica, porque na prática eu vou ser xingado. Cara, então você não tem coragem de sustentar fogo sobre um assunto? A gente precisa falar desse tema. O Lula finge que não tá acontecendo. O Brasil está indo para uma trajetória de colapso das contas públicas, a dívida está aumentando velozmente, os juros já são muito altos. Então, se não for feita essa reforma, o Brasil quebra. E quem está nos ouvindo precisa entender, o Brasil está numa rota de quebradeira. E essa quebradeira vai estar como? Ou você vai estourar tudo, ou se estoura as contas públicas, ou você vai simplesmente jogar para inflação, e a inflação estoura no Brasil, tá? Em todos os sentidos, todo mundo vai se ferrar, especialmente quem trabalha e produz. Nós precisamos fazer essa reforma e nós fizemos algo muito louco. Nós, com o nosso deputado federal Kim Kataguiri, nós já protocolamos a reforma. A PEC já existe, ela está protocolada na Câmara dos Deputados e está no processo de coleta de assinaturas. Ganhando a eleição, em dezembro, eu vou passar essa proposta na transição. E aí, passando isso, os juros vai poder cair, e vai cair muito. Eu vou poder ter uma trajetória de redução de impostos. Então hoje a gente está falando de ter o IVA mais caro do mundo, passando essa PEC, eu consigo reduzindo. E aí a gente vai, né, deixando de tributar quem trabalha e produz no peso como está desenhado. E aí, com o dinheiro mais abundante, taxando menos as pessoas, sobra mais dinheiro na sociedade e a economia cresce. E aí isso tem um efeito bom. Só que precisa fazer rápido. Se não fizer rápido, o Brasil, eu vou autocolocar, o Brasil quebra. Posso complementar rapidinho? Excelente essa pergunta, porque, de fato, o Brasil está no caminho para o precipício em termos fiscais e econômicos por causa disso. E se você for conversar com qualquer economista sério do país, eles vão te dizer que a única forma de você começar a resolver esse problema da gastança no Brasil é justamente com isso que o Renan trouxe aqui, a desvinculação do salário mínimo, a aposentadoria ao BPC. Qualquer economista sério do Brasil vai dizer isso, que vai para começar a mexer nesse problema. E aí eu te pergunto, tem algum pré-candidato à presidência da República falando sobre isso além do Renan? Não tem nenhum. E assim, para começar a resolver esse problema, porque assim, daqui 10 anos o FMI projeta uma dívida pública de 100% do PIB no Brasil. Em 2045 a gente vai ter mais gente recebendo aposentadoria do que contribuindo para a aposentadoria. Ou seja, o nosso caminho aqui ele é só para o precipício. E para a gente começar a mexer nesse problema é essa proposta de desvincular o salário mínimo da aposentadoria do BPC, que já está em tramitação hoje, né? Um projeto nosso, como o Renan disse, um projeto do Kim Kataguiri, que já está em tramitação. Então a gente é os únicos falando de como resolver esse problema de gastança de fato, sem falar platitudes do tipo, vamos cortar aqui, cortar ali, não sei o quê, porque isso todo mundo concorda, né? Isso todo mundo concorda, tem que cortar, até a esquerda, se for perguntar para a esquerda vai dizer, não, tem que cortar penduricalho do judiciário. Não à toa o próprio Flávio Dino fez isso agora, né? O ministro do STF. Então, isso todo mundo concorda, é consenso. Agora, mexer no vespeiro, que é BPC e aposentadoria, ninguém tá afim de falar, né? Ninguém tá afim de falar. E assim, entenda que, por exemplo, no caso de alguns benefícios que têm que ser revisados, gente, por exemplo, do Bolsa Família, você catarinense só vai deixar de pagar a conta.
Porque hoje, se for para São Miguel do Oeste, por exemplo, 5% da cidade recebe, enquanto tem cidades no Maranhão que 90% recebe. Então é basicamente uma questão de justiça. É quem está bancando e quem está sendo bancado, né? Então o Brasil precisa de urgente líderes fortes, com coragem, para fazer o que precisa ser feito. E assim, é por isso que eu apoio o Renan desde que eu tinha 14 anos. É por isso que eu tô no MBL desde 14 e quero que isso aconteça. Muito bom, muito bom. Você lembrou os números bem interessantes, né? Desde que tinha 14 anos, né? Desde 2014, eu achei esse número muito legal. Não vamos revelar a idade do Renan. Mas acho que de posso todos os falar? candidatos presidenciáveis é o mais jovem. Sou. Né? É o mais jovem. E lembrando que eu tenho 42 anos, que é 14 vezes 3, né? Então, Tá tudo aí. sinais, tá tudo aí. fortes E sinais. nasci em 84, que é 14 vezes 6. Aí o cara me lembra do Imael, tá muito misturado. Mas aqui temos o Barbosa, eu vou encaminhar duas participações para uma só pergunta, porque aí Claro. temos que falar, perante uma proposta como essas, de governabilidade. Lógico. No Brasil só tem esquerda e direita. O centrão é a noiva corrupta. Quando bate de frente com o governo do estado, é fazer campanha para o petismo. Acredito que no governo federal o tom da campanha eleitoral não seria muito diferente. Aí vem a participação também do Vilmar Pedotti. Bom dia. Mudanças dependem do Congresso. E aí, como conseguir ajustes abrangentes nos privilégios de judiciário, legislativo e etc.? Resumo as duas participações em uma pergunta. Como governar sem o centrão, Renan Santos? Eu vou ter que governar com o centrão. E eu vou ter que Então, governar... como seria a relação? Governar, mas eu não vou governar pelo centrão ou pautado pelo centrão. Infelizmente, olha só, eu tô falando assim, de uma maneira muito, muito triste. A maior parte dos brasileiros, eles vão eleger nessas eleições algum cretino do centrão. Que não tem lado, ele vai só ver quem vai vencer a eleição para presidente, aí ele vai botar uma faca no pescoço do presidente da República, vai pedir coisas e vai gastar com emenda. Há uma novidade, entretanto, nisso, que é, este político do centrão, ele está completamente viciado em emendas. E as emendas roubaram a alma dele. Hoje, um político do centrão, a vida dele é administrar a emenda dele. Porque ele sabe que não precisa de mais nada para ganhar uma eleição além da administração da emenda. Ele pode ficar rico administrando emenda, ele elege seus prefeitos administrando emenda, ele se torna uma força política no estado dele administrando emenda, ele faz o caixa 2 dele administrando emenda, é muito dinheiro. Então, isto tem um lado ruim, mas tem um lado bom. E qual é o lado bom? Você consegue só pelo lado da emenda trabalhar esse cara. O que nós vamos fazer? Eu tô com uma seguinte política, e é uma política dupla que a gente precisa ter. Política número 1. Na reforma fiscal que nós vamos fazer, e isso aqui responde muito essa questão da viabilidade, ela vai ter o seguinte gatilho. Toda vez que o Congresso Nacional, na votação do orçamento, reduz ou controla as despesas obrigatórias e abre espaço para despesa discricionária, que é investimento, um pedaço desse dinheiro a mais vira emenda. Porque tudo que economizou, 10% vira emenda parlamentar. Porque aí você botou a cenourinha pro parlamentar ajudar a gente na contenção de gastos, sabendo que aumenta o espaço de investimento para ele. E aí, paralelamente à nossa reforma administrativa, o que nós vamos fazer? O município que não bate meta de desempenho na área de segurança, educação, saneamento básico, aumento da receita, ele não pode receber emenda. Portanto, esse político vai ter que cobrar do prefeito aliado dele que ele faça um trabalho bom para as pessoas, senão não pode receber emenda. E 2, fiscalizar as emendas como se não houvesse amanhã, para não ter roubalheira. Feito esse trio, o político do centrão, que não vai ser nunca grande coisa, ele vai ter que trabalhar na prática para fazer boas políticas públicas acontecerem no seu município para ele poder executar emendas, senão ele não vai poder executar emenda em lugar nenhum. E 2, se ele roubar, ele vai ser preso. E eu acho que nós temos que fazer uma força na sociedade civil, porque eu acho que essa proposta é consensual. Eu não acho que um bolsonarista tem como discordar dessa proposta, que um esquerdista tem como discordar, ou mesmo um cara do centrão, ou um de centro que é honesto. A gente tem que juntar e falar, isto aqui racionaliza o uso do nosso dinheiro e faz com que a gente consiga gerar maioria para o presidente da República e ao mesmo tempo evitar, vamos dizer, a canalice com o dinheiro público. Então eu acho que com essa ideia nós conseguimos formar não apenas coalizão, mas permitir com que a política possa acontecer sem prejudicar o orçamento brasileiro e governos de boa fé. E assim, respondendo a sua pergunta sobre ajudar a esquerda no governo do Estado, gente, apoiando o governo do Estado, você favorece a esquerda. Porque vamos olhar um retrospecto. Em 2014, o Jorginho estava apoiando a Dilma. Ou seja, basicamente ele é um político de esquerda que hoje se diz de direita para conseguir vencer eleições. Então você apoiar o governo do Estado hoje é você apoiar a esquerda. Aí vamos olhar os outros candidatos. Tem o João Rodrigues e o Merizio. Merizio, que em 2018 era Bolsonaro, agora é Lula. Ou seja, a gente está recheado de políticos que mudam de opinião conforme o vento. A gente precisa de pessoas com firmeza intelectual. A gente precisa de pessoas que mantenham sua posição. E aí só sobra um, amigo. Sobra Marcelo Brigadeiro. E a única opção que a gente tem hoje, que verdadeiramente é de direita no Estado, é ilibado, não tem escândalos de corrupção, nunca foi preso. Então, assim, hoje, se você é contra o governo do Estado, você é contra a esquerda e você é contra um político que na sua carreira inteira já apoiou a Dilma, já apoiou o PT. Muito bem. E falando em Marcelo Brigadeiro, até como o Renan Santos é presidente nacional do Missão, em nível estadual para o governo do estado, Marcelo Brigadeiro na região oeste tem, nos dois cenários, o menor percentual do estado. 1,1% nos dois cenários, votos válidos. Atlas Intel do final de março.
E eu entendo por mim. Quando eu vi o nome do Marcelo Brigadeiro na pesquisa, eu falei, quem é Marcelo Brigadeiro? E essa é a reação do eleitorado do Oeste muito por essa disputa que falei anteriormente, dos 3 principais candidatos serem todos da região Oeste. O resto do estado está vendo um pouco diferente de nós, essa disputa eleitoral ao Palácio da Agronômica, até porque no cômputo estadual o Marcelo está sacando 5%. Sim. E quem é do Oeste se assustou com esse 5% total estadual. Ao que você acha que se deve isso? E como o Marcelo Brigadeiro, na sua opinião, deveria falar com o eleitor do Oeste? O eleitor, por exemplo, de Joinville, estava dando quase 13% pro Marcelo nas pesquisas. Ah, então ali o epicentro está sendo o norte do estado. Exato. Então você tem E é natural, porque a gente está falando de regiões com uma urbanização e uma presença no debate público mais nacional. E o Marcelo é uma figura nacional no debate público. Ainda que uma pessoa com um histórico já de longo termo aqui no estado de Santa Catarina. E eu vejo a região oeste, tá? Eu estou conhecido aqui até como pré-candidato a presidente. Provavelmente minhas intenções de voto no estado devem refletir também esse dualismo. O nosso modelo, o nosso desenho, naturalmente, na região oeste, que é uma região que tem um pouco de isolamento geográfico e que não tem as pautas sendo tratadas por ninguém, tem um elemento de desconhecimento e tem um elemento de, vamos dizer, de falta de entendimento sobre o tipo de perspectiva que nós temos pro Brasil. E nós precisamos vir para cá. Então o Marcelo vai precisar vir para cá, porque eu tenho certeza que isso vai alterar essa dinâmica. O tipo de debate, o tipo de discussão que a gente está tendo aqui com as pessoas, que é uma discussão que integra eles num projeto nacional, que é o que eu estava falando. Como integrar o catarinense nos problemas nacionais que sai da disputa por, preciso anistiar as pessoas do dia 8. Que parece que esse é o tema eleitoral de Santa Catarina. E, gente, amigos, não é. O Santa Catarina tem problemas muito catarinenses. Quando comparado com outros estados importantes do Brasil, o saneamento básico não é uma questão resolvida já aqui. A questão de infraestrutura logística aqui é muito deficiente. Então nós estamos falando assim de um estado que tem problemas, e o maior problema é a relação dele com o Pacto Federativo, um problema que acho que envolve até a alma do catarinense. E o Oeste é a parte onde isso está acontecendo de maneira mais grave. O Marcelo precisa vir para cá e endereçar essa questão com o pessoal daqui. E assim, o pessoal tá sendo muito generoso comigo aqui. Em todas as rádios, o pessoal tá ouvindo as propostas, chamam e falam, Renan, a galera que é muito bolsonarista nem vai te ouvir. Mentira. Tá todo mundo ouvindo, inclusive não é o que a gente está vendo. A região oeste, talvez, somando os candidatos minoritários, ele tem 20% dos votos válidos à presidência da República, quando a média nacional está em 10, 11%. Então, a intenção que nós temos pela pesquisa é que tem cancha para trabalhar. Sim. Eu só contribuir. É engraçado que quando você disse ali que você olhou o nome do Brigadeiro nas pesquisas, você falou quem é o Brigadeiro. E aí, se você roda aqui por Chapecó, vocês vão olhar, vocês vão encontrar 2 outdoors. Do quem é Renan quem Santos. É Renan Santos. Ontem, né? Foi ao Rio Grande do Sul e no acesso ao aeroporto, quem é Renan Santos? Exato. Isso é a militância se mobilizando para colocar esses outdoors, porque a militância entende que hoje a nossa maior barreira é o desconhecimento. Sim. Mas a nossa taxa de conversão, quando a gente quebra essa barreira, ela é muito grande. É por isso que esses números estão chegando onde estão chegando, né? Então, quando a pessoa conhece a gente, quando a pessoa conhece o Renan, quando a pessoa conhece as propostas do Renan, quando a pessoa sabe que, por exemplo, a gente é o único projeto que publicou 6 livros, está caminhando para o 7, de projeto de país mesmo, de pensar o país daqui 50 anos. Inclusive, você falou do Lee. O Lee tem um discurso que ele fala que as cidades elas precisam ser pensadas para os próximos 1000 anos, né? Então, quem é que está pensando o projeto de país de longo prazo? É só a gente. Eu acho que é por isso que a nossa taxa de conversão é tão grande. Então, quem é brigadeiro, conheçam. Quem é Renan Santos, conheçam, que eu tenho certeza que a sua experiência vai ser muito diferente com o que você tem com qualquer outro grupo político por aí. E posso complementar? E tem um ponto interessante que ele colocou, que é o seguinte. A gente já, entre os mais jovens, nós estamos disputando no mesmo tamanho com o petismo e com o bolsonarismo. Tem que ver a faixa etária, né? No público 16 a 24, a gente é majoritário. Então, a pessoa que está nos ouvindo, entenda, o futuro, nós vamos administrar o Brasil no futuro. Eu quero fazer isso acontecer já esse ano, eu quero 2027 entrar no Palácio do Planalto. Mas, dito isso, o futuro tem muito a ver com a gente. Então, as pessoas mais velhas, que às vezes não conhecem, sejam generosas, porque o projeto de direita da nova geração é esse. E é um projeto que está estudando mais do que os outros, está trabalhando muito, tem, vamos dizer, uma autodisciplina interna para estudar, trabalhar e, vamos dizer, um código estrito de conduta sobre relação com o dinheiro público muito duro e muito sério e que nunca se curvou para ninguém. Algumas pessoas falam assim, vocês tinham que seguir o Bolsonaro. Cara, nós não seguimos ninguém além das nossas próprias ideias. Nós não somos submissos. Homem de verdade não é submisso a ninguém, não fica puxando o saco de ninguém. Então, o que algumas pessoas veem como defeito da nossa geração é uma grande qualidade. Porque na hora da gente peitar o centrão, peitar a esquerda, peitar ministro do STF, a gente vai precisar ser insubmisso dessa mesma maneira. E isso que é a característica que garante, vamos dizer, firmeza de caráter. Então tem uma geração muito boa vindo aí e o futuro tende a ser muito bom. Se a gente chegar ao poder, o futuro pro Brasil será glorioso. Será glorioso. A gente precisa tornar o Brasil uma supernação, que é o que o Brasil nasceu para ser. Então, esse olhar dos mais velhos para nós tem que ser um olhar generoso.
Porque a gente vem trabalhando muito e, poxa, poderia ser como sempre acontecia quando eu era mais novo. O jovem é sempre de esquerda. Hoje não é mais. A gente rompeu essa barreira. E isso é uma notícia muito boa. Muito bem. Temos a participação aqui do Douglas, que daí fala mais sobre um dos nossos gargalos. Voltando a falar de questão regional, e o Renan vai entender. Considerando que você veio ou transitou de carro entre São Miguel do Oeste e Chapecó, provavelmente percebeu os pontos negativos da nossa BR-282. Quais foram os principais problemas de infraestrutura que você notou por aqui? Muito foi falado de São Miguel do Oeste por parte do Felipe, mas também gostaria de ouvir do Renan, tanto sobre São Miguel, quanto Chapecó, enquanto municípios. A organização municipal dessas duas cidades, o público também está curioso quanto a isso. Vocês têm, assim, os municípios aqui, eles são oriundos de uma lógica de colonização que vem no final do século XIX, e você teve a colonização interna, oriunda de gaúchos ao longo do século XX que vieram para cá. Então você tem a pequena propriedade e a pequena cidade autossustentável. Quando você tem um modelo de cidades e propriedades autossustentáveis não sendo grandes, você tem um tipo de sociedade que vai ser igualitária no melhor sentido do termo, e vai ser uma sociedade que se baseia em confiança. Então as cidades refletem isso. As pessoas, como eu vi ontem, no domingo, tomando chimarrão na praia com crianças, sem precisar estar com os pais ao lado, correndo e brincando, aquilo representa uma cena que eu não vejo em 99% dos municípios no Brasil. Eu vi um tiquinho assim no sul de Minas. Tem alguns lugares que a gente vê que fala, pô, aquilo é muito, muito legal. Poços de Caldas, né? Eu passei uma boa parte da minha infância, tem um pouco disso. Mas no estado de São Paulo isso não é possível. Então, vocês têm um modelo de sociedade que se dá através do processo histórico que levou vocês a serem assim, que é muito bom, que é muito superior à maior parte das sociedades, né, das cidades que nós temos no Brasil. E isso, inclusive, se reflete no modelo como as cidades se organizam, tá? Na limpeza que se tem nas cidades, nos serviços públicos de qualidade maior. Tudo isso. E eu estou falando aqui com base, vamos dizer, nos dados, os números de DH, os serviços públicos, a pouca dependência que as pessoas têm do Estado. E, entretanto, você percebe que quando nós estamos aí nesse elemento que envolve a capacidade de agência do munícipe, funciona bem. Quando entra o governo estadual e o governo federal, aí você tem esse susto de falta de infraestrutura. O susto da estrada muito ruim, atendendo um agro que é muito bom, ausência de ferrovias. A gente não tem um plano, né? O plano dos modais, que aqui em Santa Catarina deve chegar tanto de ferrovia quanto de rodovia, que deveria ser aqui, como a gente tem escoação de produção de materiais pesados, né? Você tem bitrem passando por aí, deveria ser estradas todas de concreto. Isso não é feito. E aí entra a negligência. Né? E aí você fica com esses paralelos estranhos. Municípios com alto IDH, com estradas, que eu não digo que é um nível maranhense, mas estradas piores do que as que eu vi, por exemplo, no Rio Grande do Norte. Como é que pode um lugar altamente produtivo com uma estrada pior do que as do Rio Grande do Norte? Tem algo muito maluco aí. E aí entra essa questão que ela é eminentemente política. Que onde entra o governo federal, ele trata vocês como lixo. E vocês não são prioridade. E aí onde entra, vamos dizer, a capacidade de agência municipal das pessoas, ou seja, a capacidade de autonomia das pessoas, as cidades funcionam. Esse problema precisa ser resolvido. O meu estado de São Paulo, ele resolveu há muito tempo porque é um estado rico em si. Você tem muita arrecadação própria. E aí você criou... Primeiro, as estradas foram feitas pelo estado de São Paulo. Quase todas aquelas estradas grandes, bonitas que nós temos em São Paulo, a grande maioria são estradas estaduais. E depois teve uma política sólida de concessões e privatizações que fizeram aí que você criasse um business ligados a isso. E aí você teve um estado que vai bem obrigado na parte de rodovias. Aqui tinha que estar no mesmo estado. Paraná tinha que estar no mesmo estado. Tá? E não estão. Então há um problema, volto a colocar, um problema político, histórico a se resolver aqui. Tá? Que essa contradição do município para a estrutura federal e estadual se resolvam. E eu acho que tem que ter uma consciência maior. A classe política daqui não entendeu o seu papel no Brasil. Cansado de torcer para políticos que não têm uma página de projeto escrita? Se você busca profundidade, técnica e a coragem de quem estuda o Brasil de verdade, seu lugar é aqui. Inscreva-se no @14cortespolítica e acompanhe a construção da única alternativa real ao sistema.